Estamos com alguma dificuldade de conexão, mas já estamos de volta e vamos começar a nossa live com Custódio Almeida, filósofo, uma pessoa inspiradora e pessoa incrível. Agora é só esperar as pessoas chegarem. E a gente começa a live. Vai ser um pouquinho atrasado hoje. Eu adoro essa música. Leila, bem-vinda. Bem-vinda novamente. Agora é esperar um pouco o Custódio entrar e a gente convidar. Nyari malaika Khawe Ekikam Dano sisa Momo Morida Pegam Gudina. Custódio está entrando. Momo Morida Pegam Morna. Vitória, alô de novo. Clícia, bem-vinda. Monida, pegam gringa. Momo, monida, pegam monga. Tajabon, enyi tajabon. Tajabon, enyi tajabon. Wale, wale, Wale. Tudo bem, meu amor. Grato por ter vindo. E vai ficar gravado e você vê depois, tá bom? Hoje à noite eu vou fazer um live a falar dos cursos e pedir para quem teve no evento mandar mensagem para se inscrever. Terá acesso a um dos cursos gratuitos, tá bom, Sofia? Gisele, não acredito! Beijo, Sofia! Só um minutinho. É a primeira vez que o Custódio faz um live. Gisele, meu amor, olha, eu tô aqui com as minhas duas facilitadoras, minhas duas primeiras facilitadoras. Vocês não imaginam o quanto vocês foram importantes na minha vida e que bom, é uma honra, um privilégio ter-vos aqui, ter vocês aqui. Outro dia eu estava me lembrando de vocês, olha só, e agora reencontro aqui nesse espaço que está sendo tão especial. O fim desse evento que eu estou propondo foram conversas lindas, maravilhosas. Agora aqui agora ele vai vir. Ele é meu amor, é meu avô. Você não sabia?
Que maravilha! O custódio, então, foi o facilitador de vocês. Ai, que maravilha! Olha só. Então, é meu avô mesmo, na biodança. Que maravilha! Maravilha. Ele é fantástico. Eu já fiz o pedido, agora vai ser. Agora vai dar. Uau! Chegou! Obrigado, Jeane. Muito bom! Olha, dizem que o Mercúrio retrógrado faz essas coisas. Sabe o que que era? Eu estava tentando fazer isso pelo computador. E uma amiga minha veio aqui me salvar dizendo que só é possível fazer pelo celular. Ah! Então era isso. Então tá Eu tenho Instagram no computador, eu tenho o WhatsApp no computador, então estava fazendo pelo computador, te ouvindo pelo computador, mas parece que só ok. pelo WhatsApp é que eu consigo ser visto. Ah, pois é. Só no Instagram do telemóvel, né? Isso, Sim, isso. só quem nos vê, só quem pode falar somos nós que estamos aqui no ecrã. As pessoas vão comunicando e vão falando por escrito, Sim. tá? Olha, Custódio, é uma honra te ter aqui. Você foi uma pessoa que marcou muito a minha vida e ter você aqui nesse espaço é um privilégio. Sou muito grata por você ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente. E eu acabei de saber, ó, sabe quem é que está aqui com a gente? Leila e Gisele. Estão Opa! nos assistindo. E eu soube agora que você foi facilitador delas, que você é meu avô na biodança. Você falou da Clícia. Será que é a Clícia que a gente conhece também daqui do Não, Paraná? essa Clícia, não é. Essa Clícia que eu falei é minha irmã que está aqui com Ah, a gente. tá É. certo. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou apresentar, vou começar introduzindo, convidando o custódio para se apresentar. Ele vai ficar com a palavra, vai falar do tema corporeidade vivida. E depois de 30 minutos ou 25 minutos, a gente abre para o grupo colocar questões. Quem tiver questões, colocar questões. Coloquem as questões na caixinha, que tem uma interrogação aqui nessa parte inferior, tem uns ícones, aí tem uma caixinha com interrogação. Aí vocês coloquem aí as perguntas, tá bom? Então, Custódio, eu passo então a palavra para você. Bom, só complementando, o Custódio foi meu professor no curso de biodança, que eu tirei no Ceará, e E pronto, é uma pessoa que está sempre comigo na minha vida. Está marcado na minha vida. Então, eu passo para ti a palavra, querido. Tá ok. Bom, Jane, para me apresentar, primeiro eu quero dizer da minha alegria de ter te reencontrado. Foi uma grande surpresa para mim. O teu você dizendo de onde estava, eu não sabia em que parte do mundo você estava. Então, eu descobri que você está em Portugal, trabalhando com biodança, e fazendo atividades como essa nesse período de pandemia que todos estamos vivendo, né? Que com certeza é algo ultra saudável para a gente sustentar, né, a alegria. Vida, respiração, corpo, tudo isso é motivo de alegria. Né? Sejam quais forem as razões tristes que nós tenhamos na vida, nenhuma razão triste será maior do que o grande motivo que a gente tem para viver a alegria. Então, assim, estar vivo, né, fazer parte de uma teia da vida universalíssima, se a gente parar um pouquinho e perceber a nossa origem, né, o quanto nós somos herdeiros, né, de bilhões de anos de evolução, a gente vai entender por que o motivo de estar alegre é sempre maior do que qualquer tristeza eventual que se dê na nossa vida. A gente vive diariamente, né, marcado por resistências, por nãos, né, por dilemas, né?
Mas tudo isso deve ser convite à vida. Tudo isso deve ser convite à vida, né? Então, assim, a primeira coisa que eu quero te dizer, eu quero me apresentar como... Eu sou professor, né? Fundamentalmente um professor. Sou professor a vida toda, né? Desde que saí entrei na universidade, já passei a ser professor. Sou professor da Universidade Federal do Ceará, no Brasil. É uma universidade muito grande, que tem mais de 50 mil pessoas. E sou professor de biodança, né? De biodança há muitos anos também. Eu sou de uma época, apesar dessa minha carinha de menino de 22 anos, né? Eu sou avó de biodança da Giane, por exemplo, né? Assim, eu fui aluno do Rolando Touro várias vezes, nas várias visitas que ele fez ao Brasil e ao Ceará. Eu faço parte da segunda turma da Escola Cearense de Biodança, né? Porque antes de existir escola cearense, existia uma escola chamada Escola Nordestina, que era regional. A escola cearense, já sou da segunda turma, então eu me formei em biodança em 1991, né? 91, então, e faço biodança desde 1987, né? Então, assim, é um tempo já. Na biodança, a gente tem essa coisa de chamar professor titular, que é o professor que dá aulas de biodança, e o didata, que é aquele que dá aula em escola. Eu também tenho um diploma dado pelo próprio Rolando Touro para ser didata em biodança. Mas, assim, todas essas informações só para dar um pouco de credencial, porque o fundamental não é isso, né? O fundamental é como é que a gente caminha pela vida. A biodança, um dos exercícios fundamentais da biodança é caminhar pela vida. Então, a pergunta fundamental que eu quero começar hoje com a gente aqui, como é que a gente está caminhando pela vida, né? E o tema corporeidade vivida é um tema que nos chama a atenção para uma coisa básica. Nós somos, antes de tudo, natureza, né? Nós somos corpo. Nós somos corpo humano, obviamente. O corpo de uma árvore é o corpo de uma árvore. O corpo de um peixe é o corpo de um peixe, né? O peixe vive a sua peixidade. A vaca vive a sua vacalidade, né? O homem vive a sua humanidade. O ser humano vive a sua humanidade. Então, assim, a vida em nós é a humanidade no nosso corpo, tá certo? Então, quando a biodança nos convida para refletir, para pensar sobre corporeidade vivida, ela está dizendo o seguinte: a nossa civilização, e o Rolando dizia muito isso, é uma civilização doente, adoecida, né? E o fundamento dessa doença é a nossa cisão, a nossa separação do corpo, né? O fato de nós sermos animais conscientes, animais que se emocionam, animais que têm uma linguagem super elaborada, porque os outros animais também têm linguagens, as suas linguagens, mas o fato da gente dispor da linguagem de uma forma consciente, capaz de manipular e tudo mais, fez com que a gente se separasse disso que é a natureza em nós. Ou seja, nós nos separamos de nós mesmos, né? Quando nós passamos a não perceber-nos corporeidade. Então, o tema, que inclusive é um tema da formação, de quem faz formação em biodança, corporeidade vivida, é um tema assim, desse currículo de formação, é para nos chamar a atenção disso. Nós precisamos retornar à natureza em nós, né? A única forma que a gente tem de retornar à natureza é retornar à natureza em nós, seres humanos, corpos humanos, né? E esse retorno à natureza significa que a única forma que a gente tem de fazer parte da teia da vida, né, é nos encontrando conosco mesmos na nossa corporeidade. E a gente precisa voltar a reaprender a sentir, né? A sentir o cheiro das coisas, a sentir o gosto das coisas,
né? A gente precisa cada vez mais voltar a ter a conexão com tudo que é natureza ao nosso redor, né? Para exatamente viver plenamente este convite que a vida nos faz. E assim, a nossa civilização... Ô, Jane, pode falar. Só uma questão. Então, já que estamos falando de sentir, eu gostaria de sentir o coraçãozinho de vocês ali. Um monte de coraçõezinhos ali. Porque quanto mais coraçõezinhos, mais o algoritmo leva e expande o conteúdo para mais pessoas. Obrigada, Custódia, era só isso. Só um detalhe. Okay. Então, Jeane, esse tema é um tema muito vasto, tá? Para a gente falar dele de uma forma longa, a gente teria que começar pelo princípio biocêntrico, né? Dizer o seguinte: a biodança assume a vida como o começo, como a sustentação e como a foz da existência. Ou seja, a vida é o universal, a vida é o todo, é começo, sustentação e foz. Começo, meio e fim. Tá? Isso é o princípio. Então, nada pode estar acima da vida. Por exemplo, quando a gente se vincula a uma religião, tá? E perde a conexão com a vida, a gente, mesmo vinculado a uma religião, às vezes a gente quer destruir quem não é da nossa religião. Ou a gente quer converter à força quem não é da nossa religião, né? Quando a gente pensa politicamente de uma determinada forma e a outra pessoa não pensa, né, isso já é um motivo para a gente se desagregar. O princípio biocêntrico nos chama a atenção o seguinte: na vida cabem todas as diferenças. É claro que a gente precisa se respeitar, a gente precisa se escutar, né? A gente precisa, obviamente, se amar nas nossas diferenças. E a vida é essa grande casa, né? que recebe a todos, em todas as diferenças. O princípio biocêntrico é fundamental para a gente entender isso. E quando a gente fala de corporeidade vivida, a gente também, ao mesmo tempo, já está falando de vivência, que é um conceito de biodança muito, muito forte para dizer o seguinte: a gente entra em estado de vivência quando? A gente entra em estado de vivência quando a gente se conecta, ou quando a gente se reconecta com o todo da vida, né? É uma conexão, obviamente, que começa de mim comigo mesmo, com o outro e com o todo, né? A vivência é um convite à conexão. A vivência é um convite a estar presente, né? A vivência é um convite ao retorno ao corpo, à corporeidade. E aí a gente entra no tema, que numa frase eu queria dizer o seguinte: tudo em nós precisa ser encarnado para se tornar uma vivência, para ser vivência, né? O convite da biodança não é um convite excepcional, ou seja, a vivência como algo excepcional, como algo extraordinário. Não é um convite para que a gente cotidianamente esteja em estado de vivência, tá certo? Então, essa frase que eu terminei de dizer, tudo em nós precisa ser encarnado, tá certo? É algo fundamental. É algo fundamental. E o que é encarnado? Esse encarnado está no corpo, com sangue, com vida. Eu estou usando a expressão encarnado exatamente para lembrar, né? Se a gente não torna as nossas ideias carne, a gente separa as ideias da vida. Se a gente não torna os nossos conceitos, os nossos sentimentos carne, eles parecem ser algo que se apartam e vão embora, né? Então, tornar carne significa tornar presente, significa viver aquilo, significa vivenciar. Então, a gente poderia dizer que a biodança, se a gente for falar de aprendizagens de biodança, ela é uma pedagogia da encarnação, sabe?
Ela é uma pedagogia da encarnação. É uma pedagogia do corpo, né? Se eu não transformo as minhas ideias, né? Se eu não trago as minhas ideias para o corpo, se eu não transformo as minhas ideias em corporeidade, né? Eu vivo uma angústia existencial permanente de ser retirado do presente e jogado em um outro lugar, né? E nós, comumente, no nosso modo de viver ocidental, somos assim, né? A gente é retirado do presente o tempo todo, né? A gente é retirado do presente mesmo nos nossos sonhos mais belos. Eles se tornam sonhos de futuro, sonhos de amanhã, né? A gente precisa encarnar os nossos sonhos para que eles se tornem presentes agora, né? E comecem a se realizar na hora que eu começo a sonhá-los, né? Eu preciso encarnar os meus projetos amorosos para que o amor seja o aqui e agora, né? Então, a corporidade vivida, né, é esse convite, né, à intensidade, é esse convite a estar presente, é este convite a encarnar tudo que a gente é enquanto humanidade. Porque nós, obviamente, seres humanos, nós somos animais conscientes, nós somos animais emotivos, nós somos animais que projetam, nós somos animais históricos, nós somos animais do tempo, nós fazemos arte, né? Nós somos, ou seja, animais culturais, né? Agora, tudo isso precisa ser, ao mesmo tempo, corpo, né? Porque, senão, essas coisas criam asas e vão embora, né? E não, a nossa vida não se torna arte. O que eu quero dizer, Jeane? Eu quero dizer que, quando a gente faz arte, é para a nossa vida se tornar arte, né? Quando a gente faz música, é para a nossa vida se tornar música. Quando a gente faz poesia, é para a nossa vida se tornar poesia. Quando a gente faz ciência, é para a nossa vida se tornar ciência. Quando a gente faz religião, é para a nossa vida ser vivida religiosamente. Quanta dicotomia a gente encontra no nosso mundo, né? Você vê as pessoas religiosas nas suas práticas religiosas super contritas, inteiras. Quando saem, parece que a vida é outra coisa, né? As pessoas que se entregam à arte dentro de um ateliê e não são capazes dentro de uma galeria de arte, e não são capazes de trazer essa arte para o corpo e ser arte na sua vida diariamente, né? Quanto de ciência fica apartado do nosso corpo, como se a ciência fosse uma coisa distante. Quanto de filosofia, né? A gente fala. Então, existe uma... E aí, você sabe muito bem, como facilitadora de biodança, que na metodologia de trabalho da biodança, a gente tem aquele momento que chama de intimidade verbal, né? E o facilitador fica o tempo todo atento para o fato da gente se entregar à palavra, ou seja, para o nosso sentimento se misturar com as nossas palavras, para as coisas não virarem mera interpretação distante, né? Para eu não falar desconectado com a minha emoção. Então, o facilitador fica o tempo todo chamando a atenção. Olha, conecte-se com a sua emoção, né? Fale o que você está sentindo, né? Diga no seu olhar, tá certo? O que de fato está acontecendo no seu corpo. Por quê? Porque a nossa vida é essa apartação, né, permanente. A ciência da nossa vida, a filosofia da nossa vida, a arte da nossa vida, a religião da nossa vida parecem serem dissociado, né? Exatamente. Serem cantinhos outros, né? E como é que a gente pode fazer para isso ter tudo junto? Tudo isso se tornar o meu corpo, tudo isso se tornar a minha carne, né? Então, a poesia está no meu movimento, a dança está no meu movimento, a música está no meu movimento, tá certo? A ciência, a religião,
né? A, a filosofia está tudo no meu movimento. Isso é corporeidade vivida, né? A corporeidade vivida é esse convite permanente para a gente estar em conexão, estar inteiro. Porque o tempo todo nós somos convidados no nosso cotidiano civilizatório, né, a usar máscaras. Eu não estou falando das máscaras que a gente precisa usar agora, não, da pandemia. Eu estou falando das outras máscaras, né? Eu me torno mascarado em diferentes lugares do meu dia, assumindo diferentes papéis, né? É claro que, quando eu estou na universidade como professor, eu sou professor da universidade, mas isso não deve me separar de mim, né? Esse professor que eu sou tem que ser o custódio. O facilitador de biodança tem que ser o custódio, né? O amante de música tem que ser o custódio, tá certo? O amigo tem que ser o custódio. Ou seja, essa presença, né? Essa inteireza, ela tem que estar o tempo todo comigo, né? Isso é a corporeidade vivida. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, Jeane, talvez por causa do tempo, dizer como a gente tem medo da morte, tá certo? E isso é um excelente sintoma do nosso distanciamento da vida, né? Quem vive, né, diariamente, o tempo todo, a vida, tem, no mínimo, muito menos medo da morte, né? O medo da morte é a vida na superficialidade, né? A vida na profundidade, né? Ela não nos dá não nos traz essa emoção, não nos dá esse espaço, né? Esse vácuo, né? Então, assim, nós somos principalmente nós ocidentais, né, temos um verdadeiro pavor pela morte, né? Porque talvez a nossa vida precise ser mais inteira, intensa, encarnada, profunda, né? É claro que a morte é uma vivência muito especial nos seres humanos. A gente traz a morte na nossa consciência, né? Mas a morte precisa estar presente como vida. Então, é um exemplo, né? O medo de morrer está intimamente ligado ao medo de mergulhar no oceano da vida, né? O medo de morrer está intimamente ligado com o medo de viver, né? Com o medo de amar, né? Quando a gente ama, né? Quando a gente ama profundamente, o presente se mistura com o futuro, né? Quando a gente ama profundamente, parece que, bom, agora eu posso morrer, né? E quando eu digo eu posso morrer, não estou dizendo que eu quero morrer, eu estou dizendo eu posso morrer porque eu estou muito inteiro, estou muito corpo, carne, né? E, obviamente, também, você sabe disso, como facilitadora de biodança, isso tudo que eu estou dizendo em palavras, né? Na disposição, na linguagem que eu tenho à minha disposição, precisa ser encarnado, né? O que é amar? Amar não é simplesmente eu dizer eu te amo. Dizer eu te amo faz parte, mas amar é abraçar, amar é cuidar, né? Amar é sentir o outro, né? Amar é escutar o outro, né? Ou seja, amar... Olha aqui quem está doido para ficar aqui comigo. Ah, eu É? tenho uma aqui também. Pois é, está o tempo todo aqui me pedindo atenção. E amar é Mas isso, é pode dar deixar ele atenção, aí, pode né? ficar com ele, não interessa. Amar é dar atenção, né? Amar. Então, a biodança diz assim, olha, para que a gente saiba que amar é corporeidade vivida, a gente precisa sentir, abraçar, beijar, né? É claro que até se distanciar, olha aí, né? Ela também fica aqui o tempo todo.
Até se afastar. Olha aí, viu? Tá fazendo parte. Desculpa. Então, Jeane, por conta, são muitas as dissociações que a gente vive, né? Por conta desse apartheid, sabe? Entre corpo e mente, entre pensamento e mundo, né? A gente precisa se reconectar, né? E o convite da corporeidade vivida em biodança é que essa reconexão significa voltar à natureza, né? Voltar à natureza. Mas não é voltar à natureza simplesmente como se eu fosse algo diferente, né? É voltar à natureza eu me percebendo como filho da natureza, como rebento da natureza, tá certo? Ou seja, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu transcendo. Se eu for falar das cinco linhas de vivências da biodança, né, não tem nenhuma que não esteja absolutamente vinculada ao corpo, né? Vitalidade é corpo, sexualidade é corpo, né? Afetividade é corpo, criatividade é corpo, transcendência é corpo, né? Eu transcendo a partir das minhas condições corporais para transcender, né? Então, vivência, e aí se alguém desavisado estiver nos escutando, pode achar assim, ó, então eu posso conquistar tudo isso simplesmente tendo consciência disso. Não. Você precisa conquistar tudo isso com consciência, tá certo? Mas essa conquista, para além de ser uma conquista consciente, precisa ser uma conquista vivenciada, né? Precisa ser uma conquista sentida, né? Eu não conquisto nada que é humano, né, sem o mergulho na corporeidade, né? Sem me entender como natureza, né? Eu sou filho de milhões de anos de evolução, né? Eu sou filho... Não é a vida que me pertence, sou eu que pertenço a ela. É bom que a gente sempre lembre disso, né? Não é a inteligência que me pertence, sou eu que pertenço a ela, né? Não é a sabedoria que me pertence, sou eu que pertenço a ela. Então, esta conexão, que é o grande convite da biodança, né, no tema corporeidade vivida, significa eu preciso, para além de ter consciência, né, que eu chamo isso de virtude intelectual, eu preciso conquistar a virtude vivencial, né? Então, só para duas palavras para a gente fechar esse primeiro momento, né? Virtude intelectual sou eu ter consciência das coisas, consciência daquilo que preciso fazer, né? Daquilo que eu sou, né? Ter consciência da presença dos outros na minha vida. Isso é virtude intelectual. E o que é virtude vivencial, né? Eu ser capaz de praticar tudo isso, certo? Vou dar um exemplo. Eu sei que fumar faz mal para a saúde. Isso é virtude intelectual. Por que eu sei disso? Porque a medicina me diz, porque a ciência me diz, há comprovações e tudo mais. Ok. Agora, fumar... isso não é suficiente para uma pessoa, por exemplo, que fuma, deixar de fumar. Saber disso não é suficiente. O que é virtude vivencial? É, de fato, não fumar. Saber que fumar faz mal para a saúde, todo mundo sabe, mas nem todo mundo, né? Quantas coisas a gente sabe e não pratica? Por exemplo, principalmente aqui no Brasil, a gente tem que aprender muito que lixo se joga no lixo, né? A gente não deve jogar lixo na rua, né? Não deve jogar lixo nos rios, nas matas, né? Saber disso é virtude intelectual. Praticar isso é virtude vivencial. Então eu preciso me perguntar o tempo todo como é que eu estou vivendo o meu amor, como é que eu estou vivendo a minha dor, como é que eu estou vivendo os meus sonhos, como é que eu estou vivendo
as minhas amizades, os meus amigos, como é que eu estou vivendo o meu trabalho, né? Como é que eu estou vivendo as minhas crenças, né? Como é que eu estou vivendo isso? Porque saber disso é parte, é virtude intelectual, mas não é suficiente. Eu preciso conquistar a virtude vivencial. Então, são essas duas colunas, virtude intelectual e virtude vivencial, né? A virtude intelectual não é ainda virtude vivencial, né? A virtude vivencial precisa ser compreendida, isso é virtude intelectual. A compreensão não é suficiente, né? Eu quero fazer exercícios físicos, praticar esportes. Ótimo. Por quê? Porque isso faz bem para a saúde. Ótimo. Isso é virtude intelectual. O que é virtude vivencial? É suar, praticar esporte, fazer exercício físico. Isso viver, né, é diferente de saber. Certo? Então, saber é parte necessária, mas não é suficiente, é preciso viver. Então, o grande convite da corporeidade em biodança é que nós tornemos tudo, absolutamente tudo em nosso corpo. Tudo que a gente tem consciência precisa se tornar carne, precisa se tornar minha carne, meu corpo, né? Então, assim, se eu quero amar uma pessoa, se eu digo que eu amo uma pessoa e tenho dificuldade de abraçá-la, né? Dificuldade com o corpo, então eu preciso me trabalhar para que o corpo sinta a necessidade deste abraço, né? Sinta a necessidade desta presença, né? Então, vou dar uma paradinha aqui, vocês entram um pouquinho, depois eu volto, tá certo? Tá bom. Ok. Nós temos ainda algum tempo, talvez 20 minutos, se eu salvo erro. Não lembro muito bem quando é que eu voltei, que nós voltamos, né, aí na live. E então eu vou pedir para as pessoas que estão aí, que querem fazer uma pergunta. Eu acho que a gente tem aqui uma pergunta, que é: desafios para a biodança nesses tempos pandêmicos? Deixa eu ver aqui. Biodança no salão, sem toques? Olha, é uma pergunta de fato muito difícil. Não existe biodança sem toque, certo? Então, nós estamos, de uma forma extraordinária, vivendo um tempo extraordinário, né? Então, assim, é uma espécie de suspensão, né? Porque se tem algo que a biodança é muito incisiva, né? É claro que a gente pode cuidar sem toque, é claro que a gente pode dançar sozinho, né? A gente pode fazer várias coisas, mas esse encontro com o outro, sozinho, com a gente mesmo, a gente pode fazer tudo. Agora, esse encontro com o outro, tá certo? Ele precisa ser um encontro gregário, ele precisa ser um encontro corpóreo, né? A gente tem algumas janelas para fazer isso, né? Eu não sei até que ponto, né, se eu tentasse fazer uma conexão de olhar com você agora, Giane, se a gente tentasse fazer uma conexão de olhar, se a gente conseguiria via Instagram, sabe? É muito difícil fazer esse tipo de conexão, mas a conexão de olhar é fundamental na vida da gente. Então, assim, a gente... Oi. Em relação a isso, e aí eu lhe coloco, não sei se você já concluiu, mas me veio agora uma questão que existem sentimentos muito sutis. Então, por exemplo, eu posso me lembrar de alguém em outro lado do mundo e conectar com o sentimento e essa pessoa receber a informação, né? Chama-se ligação. Será se... Eu também concordo que a biodança não existe sem contato, mas o mínimo, por exemplo, estar diante de um ecrã
olhos nos olhos, eu acho que eu já propus essa vivência, porque eu fiquei sem dar grupos, então eu me encontrava com os alunos via online, né? Eu fui uma das primeiras a dizer, eu não vou dar biodança por online, não dou. E aí fui sabendo de alguns colegas que faziam algumas coisas, assim, e eu fiquei entusiasmada e fiz. E assim, o feedback é que foi positivo. Então, a minha questão é, será se não é possível haver um encontro, o outro lá e o cá, mesmo que haja uma tela, que haja um distanciamento em termos de presença, será se eu não posso sentir a presença do outro? Jane, a biodança foi criada para nos resgatar, tá certo? Para nos resgatar para o corpo, né? Uhum, Para nos resgatar para a natureza, para nos resgatar para a intimidade que a gente tinha perdido com a gente, com o outro, com tudo. No fundo, numa palavra, a biodança ela foi criada para nos reconectar, né? Então, assim, quando a gente fala a biodança não pode acontecer sem o contato, tá certo? Nós estamos falando de uma terapêutica, não estou falando de uma terapia, mas de uma terapêutica do contato, né? De uma ok. terapêutica de uma metodologia de trabalho que tem um salão, com pessoas, com música, com poesia, com facilitador, com vários exercícios que são propostos. Para tudo isso, para quê? Para a gente se reconectar, né? Uhum, Aí eu te pergunto assim, eu te diria assim, a biodança é indispensável? Não, ela seria dispensável no dia que nós estivéssemos vivendo numa civilização sem essas rupturas, sem essas, uhum, né, separações, né? Ou seja, quando é que a biodança não é mais necessária, né? Quando a gente estiver conectado, né? Quando eu facilmente me conectar com os meus gatos, você com a sua, né, cadela, quando a gente se conectar com as pessoas que convivem com a gente facilmente, quando a gente se reconectar com o sol que brilha, com a lua, com as estrelas, com as árvores, com os rios, quando a gente se reconectar com o mundo, a gente está vivendo isso que é o projeto da biodança originário de nos fazer reconexão, né? Então, quando o Rolando Toro cria a metodologia, o salão e tudo mais, é uma forma de nos chamar, de nos sensibilizar para essa conexão, né, que precisa ser resgatada, tá? Mas, sem biodança, né, eu preciso estar o tempo todo me conectando. Eu preciso estar me conectando com os meus animais, com as plantas, com as águas, com o banho que eu tomo e a água que cai sobre mim, com a comida que eu como e tem sabor na boca, né? Eu preciso me estar conectado com você agora, nesse encontro, né? Presente uhum, aqui com você, feliz por estar com você, né? Isso é conexão, isso é saúde, isso é saudável, tá? Então, uhum, assim, quando a gente diz que a biodança não é, porque a biodança ela, ela, ela tem uma estrutura que exige presença corpórea, tá certo? uhum, É? Agora, é claro que os facilitadores de biodança e as pessoas que fazem biodança precisam criar, né, criativamente, criar formas de manter isso aceso, né? Até de novo a gente poder voltar para os salões, né? uhum, Então, assim, o mais importante é a gente estar inteiro na vida, né? E a biodança é um convite para a gente estar inteiro na vida, né? E esse convite é feito com toque, né? Eu me lembro que o Rolando criticava algumas terapias, eu não vou falar o nome aqui, por fazer uma conexão usando, né, um instrumento, né, para separar. Não, não, a conexão tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso, né? A conexão tem que ser de pele, né? Isso é biodança, né? uhum, O psicodrama, por exemplo, o psicodrama faz muitos exercícios onde você usa instrumentos, né?
A biodança evita os instrumentos exatamente para você ter esse contato, né? Mas você tem razão, a gente pode usar a nossa linguagem, as nossas linguagens, para manter os elos, para manter as conexões, tá? E no dia que a gente puder voltar aos salões, a gente volta para os salões, né? E faz, né, do jeito que o modelo teórico da biodança nos manda fazer. Hoje em dia tem tanta coisa online que as pessoas estão cansadas, né? Então tem gente que está disponível para uma reunião online, para uma conversa e depois uma música e depois fazer assim alguns exercícios de conexão. Mas por exemplo, eu fiz de março, não, de abril a junho. Em julho eu já estava cansada e os meus alunos também. É muito cansativo, tá? Em frente a uma tela, tá? Mas foram experiências positivas. Não era biodança, porque eu também penso como você, acho que a biodança, como foi criada, não se faz assim, né? Seria dissociativo, porque a gente trabalha 3 níveis de vínculo. Vínculo comigo, com outro e em grupo. E não estar em grupo já empobrece, né? E não estar com o outro na pele, presença, a energia do outro, todo o campo que se cria, porque quando estamos em grupo, cria-se um campo, né? Que potencia a vida. Então, eu penso assim como você também. Que não é biodança, mas é possível fazer momentos de conexão. Isso, com Como nós certeza. estamos fazendo agora, por A gente exemplo. está fazendo agora, né? Não A é? gente está fazendo um esforço imenso para tornar palavras aquilo que pode ser feito sem palavras, com música, com poesia, com dança, num salão, né? Todas as conexões, porque aí a gente entende a importância da reconexão, da conexão, né? Quando a gente faz aquilo que eu estava dizendo, né? A virtude intelectual, ela faz com que a gente consiga fazer as coisas sem cegueira, né? Sabendo por que está fazendo. Mas a virtude vivencial, ela faz a gente sentir por que está fazendo, né? É uma outra forma de saber, é uma outra necessidade, né? Então, a biodança, ela nos convida muito mais para uma virtude vivencial do que para uma virtude intelectual. E a virtude, ou no mínimo, o seguinte, a virtude vivencial em biodança vem antes, entendeu? Primeiro a gente vivencia para depois a gente tentar entender o que aconteceu ali, né? Quais os sentimentos que eclodiram, quais as emoções que vieram à tona, né? Então, e o início da biodança foi muito isso, né? Muito vivencial e muito pouquinho intelectual, né? O intelectual cresceu ao longo dos anos, né? Mas o vivencial continua sendo a base, né? Primeiro o ethos, a vivência, o corpo. Depois o ontológico, a teoria, né? A teoria não pode se antecipar. A teoria tem que ser uma teoria sobre a nossa prática. Tem que ser uma teoria sobre a nossa vivência, né? Eu quero lhe confessar uma coisa. Você nem vai acreditar. Que eu fiz assim um pequeno pecado e pedi emprestada a sua monografia. Eu tô com ela. Opa! Monografia. Olha só. Olha aí. Eu tô com ela, quando eu for ao Brasil, eu lhe devolvo. Eu tô com anos, 14 anos, 15, 16 anos com ela aqui comigo. Eu peguei lá na escola, emprestada, e tô com ela. E então, ela tem sido assim uma inspiração. Eu leio, releio. Você gostou ou não gostou desse pequeno delito? Não, eu gostei, principalmente porque está segura nas suas mãos e você talvez possa falar. Porque assim, eu tenho essa monografia no computador, né? Eu, inclusive, já fiz algumas, nunca publiquei, mas já fiz várias alterações já, complementos, né? Eu acho que daqui a pouco eu vou fazer uma nova. Vai ser um livro. Uma nova edição falando sobre isso. E eu até citei hoje no videozinho para convidar as pessoas, que diz assim, quando você fala assim, que a corporeidade no modelo teórico da biodança transpõe qualquer ideia de começo e fim.
e se situa no presente. Significa que o passado e o futuro estão sempre presentes como horizontes do presente, como possibilidades de vivência. Você quer comentar isso? Acho que você já falou sobre isso, né? Mas essa questão do futuro e do passado serem possibilidades de vivência. Pois é. No presente, serem possibilidades no presente. Como... Isso. O presente é possibilidade porque é no presente que nós estamos respirando, né? Então, mais uma vez, a base da possibilidade é a gente estar vivo, a gente estar respirando, a gente está sentindo, a gente está pensando. Então, é o nosso corpo que está, vamos dizer, ativo, ativado, né? E quando a gente diz que o passado pode ser vivenciado no presente, a gente não está dizendo simplesmente que o passado volta no presente, né? A gente está dizendo fundamentalmente que o passado recebe novas significações no presente, né? Vivenciar o passado é vivenciar a memória da minha existência, né? Uhum. Eu acho, por exemplo, esse é um ponto, Giane, que eu acho que eu já até desenvolvi na minha monografia um pouco mais depois. Eu não estou falando aí de uma vivência no presente simplesmente de fatos acontecidos no passado, né? Um dia eu namorei com fulano de tal, aí eu revivencio isso. Não, não é isso. Né? É fundamentalmente tornar o passado presente, né, na minha existência. Significa eu me saber filho de uma longuíssima herança. Né? Então, eu ter consciência de que eu sou, se eu estiver pensando com o Darwin, por exemplo, de que eu sou parte de uma evolução da vida no planeta Terra, entendeu? Isso supera qualquer experiência triste, dolorosa, qualquer fato específico que eu tenha vivido na minha história, entendeu? Então, trazer o passado para o meu presente é trazer tudo isso que o passado significa. O meu passado não são simplesmente os anos que retornam ao meu nascimento, não. O meu passado, ele transborda o meu nascimento, ele ultrapassa o meu nascimento. O meu passado é intrauterino, o meu passado são os meus avós, o meu passado são os homens mais primitivos, os seres humanos mais primitivos. O meu passado é a natureza, tá certo? Que eu trago em mim, a memória da minha espécie, mas é muito mais. Então, trazer o passado como vivência para o presente não é viver de novo fatos históricos, né? Mas, ou, no mínimo, é trazê-los de volta como parte de um grande acontecimento biocêntrico, né? E o futuro do mesmo jeito, né? O futuro deve ser uma grande janela, né? Uma grande projeção rumo a quê? Rumo à vida do mesmo jeito. A vida é começo, sustentação e foz. Começo, meio e fim, né? Então, me projetar para o futuro continua, né, dentro do princípio biocêntrico, continua me projetar como parte dessa grande teia da vida. Né? Então, o presente é o grande acontecimento. O agora é o grande acontecimento. Né? É porque no agora é que tudo isso está ativado. Né? Todas as minhas sinapses, todas as minhas células, a minha respiração, a minha escuta, a minha fala, né? Tudo está acontecendo agora. Então, o agora é o grande acontecimento. É o grande acontecimento. E eu poderia dizer que o presente, o passado e o futuro estão no presente? É um só? O presente inclui o passado e o futuro?
Sim, porque a gente só fala de passado e de futuro porque a gente tem a consciência presente, né, desse passado, desse futuro. Ou seja, o passado e o futuro pertencem ao tempo, né? E o tempo é uma consciência do tempo. O tempo, o que é, se perguntar o que é o tempo, né? O Uhum, tempo, o tempo é uma grande consciência do tempo, né? Então, eu não posso dizer que há tempo para a pedra, eu não posso dizer que há tempo para a árvore, né? Eu posso dizer que há tempo para quem é filho do tempo, como nós, seres humanos. Talvez um peixe, né? Talvez não, com certeza um peixe, uma vaca. Não tem sentido falar de tempo, né? O tempo é uma sintonia, né? É uma sintonia, é uma memória. O tempo é uma memória. Então, assim, uhum. só no presente essa memória está ativa. Só no presente ela está ativa. Não existe memória ativa do passado, porque o passado já foi. Não existe memória ativa no futuro, que ele não se deu ainda. Só no presente existe uma memória ativa. E é nessa memória ativa que acontece o passado e o futuro, né? Uhum, Então, por isso o presente é o nosso grande presente precioso, né? uhum. E Olha, a gente estamos tem que quase a aproveitar esgotar isso. o tempo, qualquer hora o Instagram vai cortar. Então é só para vocês que estão aí saberem, quando cortar de uma vez, a gente sabe. Mas ainda cabe uma pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta, o custódio, por favor, coloca na caixinha. Enquanto isso, Jeane, enquanto alguém pergunta, só dizer uma coisa. Na corporeidade vivida, nós somos convidados a sermos pastores da vida, né? Então, assim, nós, seres humanos, que nos diferenciamos na linguagem, na consciência, né? Nós, seres humanos que temos o presente, somos os animais capazes de cuidar melhor de todos os outros, da nossa espécie e de outras espécies. Então, o grande convite que a biodança faz para nós, né, na vivência, na corporeidade, é que nós sejamos pastores da vida. E nós estamos num momento do planeta, né, não só da pandemia, mas de todas as doenças, que a gente está sendo muito solicitado a curas. Sabe o que é curar, Jeane, para mim hoje, de uma forma muito, muito especial? Curar é cuidar, certo? Uhum, Se você cuida, você cura. No ato de cuidar, você já está curando a você mesmo e ao outro. Então, uhum, cuidar é curar é cuidar, né? Por uhum, isso, ser pastor da vida é isso. Ser pastor da vida é cuidar, né? O grande convite é vamos cuidar. E você vai uhum. sentir uma alegria imensa. Se você cuida de uma planta, você sente uma alegria imensa. É, Se você cuida, né, do ar que você respira, se você cuida da água, né, para não ser contaminada, né, para ser econômica, você se cura, você se alegra, você fica feliz. é. E sabe uma coisa interessante você fazer? Porque, assim, há pessoas que não percebem isso. Por exemplo, eu estou aqui fazendo esse evento e você não imagina a felicidade que habita o meu ser. Eu estou transbordando de felicidade, de poder estar com você, de poder estar com outras pessoas que fizeram essa conversa também. Eu transbordo, né? Embora haja coisas na vida que são desafiadoras e que são tristes, entristecedoras, não sei se existe essa palavra, mas eu vivo a alegria, sabe? E há pessoas que não percebem isso, não entendem. Como é que há um contexto que tu poderia estar entristecida, tu tá com um sorriso no rosto. Então as pessoas acham que pode ser hipocrisia, talvez.
mas não entendem que é simplesmente uma conexão